Bill Gove foi o melhor orador que eu já ouvi. Ele era o Frank Sinatra dos oradores. Eu lembro que estava de pé no canto de trás do salão do O'Hare Hyatt. Isso foi há muitos anos atrás, no final dos anos 60. Eu estava lá no fundo da sala e Bill Gove estava no palco com o microfone na mão. E ele disse: "Se eu quiser ser livre, eu tenho que ser eu." Esperou alguns segundos para dar efeito e repetiu: "Se eu quiser ser livre, eu tenho que ser eu. If I wanna be free, I gotta be me." Não o eu que acho que minha esposa pensa que eu deveria ser. Não o eu que acho que meus filhos pensam que eu deveria ser. E muito menos o eu que acho que você pensa que eu deveria ser. Se eu quiser ser livre, eu tenho que ser eu. Nesse momento, ele completou com uma cadência de palavras perfeitas. Então, é melhor eu me assegurar de que sei quem eu sou. Enquanto ele estava lá encaixando palavras como em um quebra-cabeças que já havia montado milhares de vezes, eu estava bem lá no fundo com os olhos brilhando e pensando: meu Deus, esse cara é tão bom. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse apenas fazer isso. Nas gravações Liderar o Campo de Earl Nightingale, a primeira delas é sobre atitude. Em um ponto dessa gravação ele diz: "Mas bem aqui, chegamos a um fato muito estranho. Nós tendemos a minimizar o que podemos realizar, as metas que conseguimos alcançar. Mas por alguma razão igualmente estranha, acreditamos que os outros podem alcançar alturas que não podemos." Ele disse: "Eu quero que você perceba que nada disso é verdade. Você tem uma fonte inesgotável de talento e habilidade." Enquanto eu ouvia isso, se você me perguntasse se eu tinha entendido, eu prontamente lhe diria: claro que entendi. A verdade é que eu não tinha entendido absolutamente nada. Nesse ponto da minha vida, eu acho que já tinha ouvido ela pelo menos 1000 vezes, talvez 2. Há anos eu a ouvia, mas aqui estava Bill Gove dando essa palestra magnífica e eu ali pensando: ah, se eu pudesse fazer isso. Ele pode, mas eu não posso. Quando subitamente aquele bendito disco começou a tocar na minha cabeça, meus olhos se arregalaram e pensei: é isso que ele está falando? É disso que ele estava falando esse tempo todo? Naquele momento eu finalmente compreendi a verdade daquilo que vinha escutando há anos. Nós aprendemos desde cedo a ler um livro uma vez e achar que já o entendemos, mas você pode muito bem ler um livro, compreender as palavras ali escritas, mas não entender nada do que ele quer dizer. Algumas coisas precisam ser lidas de novo, de novo, de novo. Você precisa estar relaxado, olhar para ele e se perguntar: o que isso realmente quer dizer? Naquele momento eu decidi que não só ia aprender a fazer tudo aquilo, como ia conseguir que o próprio Bill Gove me ensinasse. E pouco tempo depois, Bill Gove se tornou meu mentor e treinador. E foi ele quem me ensinou a fazer exatamente isso que estou fazendo agora. Portanto, nunca se esqueça, você tem uma fonte inesgotável de talento e habilidade. Pense nisso.